no deserto de quem eu fui. Eu tinha sede, veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele é no escuro de quem eu fui. Eu tinha medo, veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Senhor Jesus, entramos na Tua presença, gratos pelo Seu sacrifício, gratos pelo Seu amor. Nós clamamos que o Teu Espírito guie essa nossa reunião, para que nós tenhamos mais conhecimento, mais intimidade, mais aprendizado, mais de Ti em nós, Senhor. É isso que nós te pedimos hoje, no nome de Jesus. Amém. Bom, a gente já falou aqui sobre a origem do pecado, a gente já falou sobre a definição do que é pecado, e na semana passada a gente falou um pouquinho sobre o juízo que Deus exerce sobre os pecadores. Hoje de manhã eu fui para uma cidade vizinha aqui de Indaiatuba, Hortolândia, para acompanhar um evento da empresa que eu trabalho, né? E calhou de eu dar carona para mais duas pessoas, dois colegas, um homem e uma mulher. Os dois são arquitetos lá na Longitude e foram comigo. Na volta eles puxaram assunto com relação à fé. Eu acho que eles tinham muita curiosidade. Isso acontece muito no meu trabalho, das pessoas virem me perguntar acerca de fé, acerca de igreja e tudo mais. E esse caso foi mais um desses, né? E aí eles perguntaram sobre minha experiência com música na igreja, perguntaram sobre experiências sobrenaturais na igreja, perguntaram sobre como foi a infância na igreja. E os dois também começaram a compartilhar sobre as experiências deles, né? Experiências de vida que eles tiveram com religião. Questões familiares, questões com relação a desejo de aceitação, questões com relação a suporte emocional ou falta de suporte emocional, tanto na família quanto na igreja. E
Enfim, assuntos que desenrolaram ali. E no meio da conversa pintou o assunto do pecado. Mas não como a gente está falando aqui. Aqui na Igreja Presente a gente trata o pecado, vocês já devem estar decorando, como tudo aquilo que ofende, mata, agride, menospreza, traumatiza, violenta, destrói, desumaniza, ridiculariza, vulgariza, objetifica, desonra, animaliza a imagem de Deus que está manifesta no meu próximo e em mim. Mas ali no carro, a nossa conversa sobre pecado surgiu num conceito muito mais superficial. O pecado como desobediência a qualquer um dos 613 mandamentos na lei mosaica. Eu não estou dizendo com isso que desobedecer os 613 mandamentos não seja pecado. É também, tá? É também pecado. E a questão é que parece que o movimento da religião é sempre a enfatizar esse fato. Enfatizar essa questão. A questão de que você é um pecador. Como se um pastor, um padre, um ancião ou qualquer líder espiritual fosse capaz de convencer o ser humano sobre a sua natureza pecaminosa. Ainda que isso fosse possível, e não é, a gente ficaria com um problema muito maior nas mãos. Digamos, por exemplo, que eu sou um pecador, né? E eu percebi. Né? A gente sabe que isso não acontece senão por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Ainda que seja assim, eu percebi que sou um pecador. O que é que eu faço com essa informação? Como é que eu desenrolo a partir daqui? Nos tempos de Lutero, a igreja aproveitou-se de um dogma, o dogma do perdão papal. Eles acreditavam que somente o Papa poderia conceder perdão até mesmo para alguém já falecido. Um parente que estivesse no purgatório, por exemplo. Acontece que a igreja tinha muitas despesas, como, por exemplo, a construção da Capela Sistina ali no Vaticano, a pintura do teto da Capela Sistina, que é muito famosa, né? Então eles juntavam a fome com a vontade de comer. Você que tinha um parente no purgatório fazia uma oferta generosa para ajudar na construção da capela. E aí o Papa liberava um indulto, um perdão para o seu parente falecido subir direto para o céu. Por isso que Lutero criticou a cobrança de indulgências. Indulto é perdão, né? Criticou a cobrança de indulgências. Lutero nunca condenou a indulgência, o perdão, mas sim a cobrança pelo perdão. Ali nas 95 teses, né? Tem um funcionário do Papa, que se chamava Tetzel. Em 1517, ele falou uma frase que ficou muito famosa. Ele diz assim: assim que a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório irá saltar. Então ele fez uma rima fácil para as pessoas lembrarem que conforme eles dessem moedinhas, a alma dos seus parentes, dos seus amigos, iriam diretamente para o céu. Parece uma coisa muito antiga, né? Parece uma visão muito arcaica de religião. Mas num paralelo com os dias de hoje, a gente poderia citar muitas semelhanças, muitas similaridades. Por exemplo, aquele membro da igreja que é um político, que todo mundo sabe que é desonesto, mas que colabora com um dízimo e ofertas gordas. Então, seu pecado é sumariamente ignorado, para não dizer quitado, né? Para não dizer indultado. Não raras vezes a igreja vai inclusive usar a influência desses membros famosos, importantes, como atalho para conseguir a liberação de uma licença, a aquisição de um equipamento, a aprovação de uma lei que beneficia a igreja. O nome disso é corrupção. É pecado e é crime. E a igreja faz. E faz de conta que isso não é pecado. Porque os ganhos são mais importantes aí do que a transgressão da lei. Sob essa mesma lógica das indulgências, temos muitos outros exemplos modernos. Sob essa mesma lógica das indulgências, a gente tem muitos outros exemplos modernos. Por exemplo, aquele irmão ou irmã que é adúltero, mas é um excelente músico.
E aí a gente passa pano para o pecado dele. Ou então, aquele pastor que bate na esposa, mas prega bem. E aí? A gente fica do lado da esposa que apanha ou do pastor que prega bem? Por exemplo, o líder que exerce uma liderança tóxica, opressiva sobre os seus liderados, mas tem uma teologia ortodoxa. Isso, inclusive, foi denunciado 2 semanas atrás pelo perfil da Isa, e o Cacau compartilhou também. Um líder que é tóxico em sua liderança, mas é ortodoxo na sua teologia. Então, a teologia, como se a teologia ortodoxa o liberasse, né? Ou então, uma pessoa que tem um discurso de ódio, um discurso violento, mas é conservador de direita, é cidadão de bem. Quando questionamos essas falhas brutais, geralmente a gente ouve, mas espera, ninguém é perfeito. E olha, nisso eles têm razão. Ninguém é perfeito. O problema é quando o perdão para essa imperfeição, que vamos dar o nome certo, pecado, o perdão para esse pecado está condicionado a uma virtude do próprio pecador. Como se tocar bem me desse o direito de ser adúltero. Como se pregar bem me autorizasse a agredir minha esposa. Como se ter uma teologia ortodoxa me desse a liberdade de ser tóxico com os meus liderados. Como se um alinhamento teológico ideológico à direita me oferecesse carta branca para um discurso de ódio. Não. Nem mesmo a maior virtude humana seria capaz de compensar o menor dos nossos pecados. Eu posso ser a pessoa mais virtuosa, mais capaz, mais bem qualificada. Nenhuma dessas minhas virtudes compensam o menor dos meus pecados. Porque o salário do pecado não é virtude. O salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23 a 26 fala sobre isso. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio das nossas virtudes? Não, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Não são as nossas virtudes, é o sacrifício de Jesus que nos resgata do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Está falando aí da nova aliança. Com isso, Deus mostra 2 coisas. Deus se mostrou justo, condenando o pecado em Jesus, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Deus se tornou justo e justificador. Sabemos então que a solução para o pecado não está nas virtudes do pecador, mas na cruz de Cristo, no sacrifício de Jesus no nosso favor. Mas e a solução para os efeitos temporários do pecado? Porque uma coisa é a condenação diante de Deus. Outra coisa são os efeitos práticos que o pecado causa. Eu mencionei aqui 4 situações, né? O cara que toca bem e é adúltero. Quais são os efeitos práticos desse pecado, do adultério? Quais são as consequências que isso gera? O cara que prega bem e agride a esposa. Quais são as consequências desse caso? Teologia ortodoxa e autoridade tóxica, liderança tóxica. Quais são os efeitos disso? Eu conheço gente que nunca mais vai pisar numa igreja por causa de uma liderança tóxica. Pessoas que têm um alinhamento ideológico supostamente correto à direita e, ao mesmo tempo, oferecem um discurso de ódio. Quais são os efeitos desse discurso de ódio? Tem gente matando por causa de discurso de ódio de lideranças, de líderes. Bom, a solução para esses efeitos temporários do pecado é a confissão. A Deus e ao próximo. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel
e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão a Deus. Tiago 5,16. Portanto, se confessarem os seus pecados uns aos outros e orarem uns pelos outros, serão curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A gente frequentemente ouve essa segunda parte. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Mas raramente essa frase está em seu contexto original, que é sobre confessar os pecados e orar junto. Eu confesso meu pecado a você, nós oramos juntos, e isso tem grande poder e produz grandes resultados. A oração do justo. Mas o que é que impede a gente de confessar então, já que essa é a solução definitiva para os efeitos devastadores do pecado? O que nos impede é uma tensão que está em volta do pecado. O pecado está no centro de uma tensão entre duas forças. De um lado você tem o medo. O medo me empurra na direção do silêncio, do isolamento e da hipocrisia. Eu tenho medo do julgamento dos irmãos, eu tenho medo de Deus, eu tenho medo do olhar inquiridor dos que estão de fora, se eles descobrirem que eu sou um pecador. Por outro lado, tem uma outra tensão, praticamente oposta a essa, que é a tensão da culpa. Ela me empurra na direção da religiosidade, do sacrifício e do legalismo. Culpa por falar o que eu falo, culpa por fazer o que eu faço, culpa por ser quem eu sou. Eu sou um pecador. E como pecador, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço é pecado. Pressionado pelo medo e pela culpa, eu acabo tentando lidar sozinho com o meu pecado. E aí eu me frustro. Sabe por quê? Porque é impossível lidar sozinho com o pecado. É por isso que a Bíblia nos orienta a confessar a Deus e confessar uns aos outros. Não tem como dar certo lidar sozinho com o pecado, porque ninguém dá conta do próprio pecado. Para isso é necessário uma abertura radical. Vocês já ouviram essa expressão? Abertura radical é quando eu tiro todas as amarras e eu estou livre para falar. Na empresa que eu trabalho tem isso. Tem algumas reuniões que a gente faz que fala assim, agora é abertura radical. Se você tiver alguma reclamação, alguma crítica, pode fazer, você não vai ser punido por pior que seja a sua fala. Então é o momento para você colocar para fora. A confissão precisa ser uma abertura radical. Uma confissão uns aos outros, uma confissão a Deus, ela precisa ser honesta. Sem justificativas, sem atalhos, sem tentativa de justificar aquilo que eu fiz de errado, mas simplesmente colocando diante de Deus, eu pequei. Você se lembra daquela parábola em que Jesus conta que 2 cidadãos foram ao templo orar? Enquanto um dizia, obrigado Senhor, porque eu não sou pecador igual esse outro aqui. Eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo. O outro não tinha coragem nem de levantar os olhos, batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Essa é a confissão. Não é uma confissão com explicações. Não é tentar explicar o meu pecado, é confessar o meu pecado. Eu errei. A solução... Agora, o problema disso é essas duas forças me impedem de confessar. Medo e culpa. Eles pressionam o pecado, cada um de um lado. E eu sou esmagado no meio desse processo e não consigo confessar o meu pecado. A solução para o medo e para a culpa é uma. A mesma solução derruba as duas forças. A força do medo e a força da culpa. E a gente já falou bastante dessa solução aqui. Talvez seja o assunto que a gente mais falou aqui até hoje.
1 João 4:18. O amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. O medo é falta de reconhecer o amor, de sentir o amor, de perceber, de receber amor. Quem recebe amor não recebe medo. O amor perfeito afasta, ou lança fora, para ficar aqui na Almeida, né? Lança fora todo o medo. 1 Coríntios 13, de 4-7, vai falar sobre a culpa. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento e nem é presunçoso. Não é orgulhoso, não é grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável e nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Percebe como o amor é o antídoto para essas duas forças? O amor é o antídoto para a culpa e o amor é o antídoto para o medo. Para o medo, João vai dizer que o amor perfeito afasta o medo. E para a culpa, Paulo vai escrever aos Coríntios que o amor não é irritável, não é rancoroso. Ele não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. O amor de Deus é a única força capaz de nos libertar do medo e da culpa. Uma vez libertos do medo e da culpa, nós somos capazes de entrar na presença de Deus e sermos honestos em nossa confissão. Nós somos capazes de chamar o nosso irmão num canto e ser honesto na nossa confissão. Abrir o nosso coração. Eu não me tornei um discípulo de Jesus porque eu mudei o meu jeito de me vestir, deixei de falar boa noite para falar a paz de Cristo, ou porque eu troquei os palavrões para falar misericórdia, miseriqueima, coisas desse tipo. Não é um vocabulário, uma vestimenta. Não é isso que faz de mim um discípulo de Jesus. Jesus diz que o mundo conhecerá que vocês são os meus discípulos se vocês amarem. O amor é o distintivo do discípulo de Cristo. E o amor é capaz de cobrir multidões de pecados. Eu me tornei um discípulo de Jesus porque eu recebi e transmiti o amor dele. Eu sou um discípulo porque eu recebo o amor de Cristo e transmito o amor de Cristo. Se eu falho em uma dessas duas funções, eu não sou um discípulo de Jesus. Experimentar esse amor de Cristo e transmitir esse amor aos outros é o que me caracteriza como nova criatura. É isso que eu queria compartilhar com vocês, encerrando essa série sobre pecado. Na próxima semana a gente começa a falar acerca do Manifesto Presente. E acho que provavelmente vai ser uma série um pouco mais extensa. Se vocês quiserem entrar no site, no nosso perfil do YouTube e assistir, tem lá a fala toda do Manifesto Presente, que é, vamos dizer, o nosso manifesto fundante, né? Em cima daquele texto é que nós começamos esse trabalho. E a gente vai tratar sobre o primeiro parágrafo dele na próxima reunião. Para concluir, eu queria abrir os microfones, né? Como de costume, e fazer uma pergunta para estimular vocês a participarem e falarem também. A pergunta é a seguinte: você já foi vítima de medo e culpa? Você já sofreu com isso? Medo e culpa? E aí, se você puder compartilhar como isso foi, o que aconteceu, se quiser poupar nomes, poupar nome de instituição, nome de pessoas, fica à vontade, tá? É sobre como a gente se sentiu nessa situação e não sobre entregar aos outros, falar mal de quem quer que seja. Então podemos abrir os microfones aí e participar. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui,
Você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.